Olá pessoal, tudo bem? Vou explicar a você sobre o curso Manual do Pregador. Mas antes eu te peço para você curtir o vídeo e caso você tenha interesse no curso eu irei deixar o link do site oficial aqui na descrição do vídeo. Como entender a Bíblia para pregar? Como extrair lições do texto? Como começar, desenvolver e terminar o sermão? Como usar ilustrações? Como pregar com mais liberdade e desenvoltura? Como memorizar o sermão e não ficar preso a ele? Como controlar o nervosismo? Para quem é indicado o extraordinário curso Manual Completo Pregador Vocacionado? Pastores, pregadores, professores. Curso completo, 100% online. Elaborar sermões de qualquer tipo, temático, textual e expositivo. Pregar a palavra do Senhor sem medo e sem timidez. Falar em público com convicção e transmitir segurança e confiança para os ouvintes. Memorizar o sermão e ter a liberdade de não ficar preso ao esboço. Saber qual texto usar em determinadas ocasiões. Saber como interpretar a Bíblia para pregar. Segurar a atenção da igreja para si durante toda a sua ministração. Usar corretamente as ilustrações e gerar muito mais envolvimento em suas mensagens. Será capaz de ministrar em qualquer situação. Evento, culto, campanha, ceia, congresso, festividade e ar livre. Aprenda o que é homilético e saiba qual é a sua grande importância na elaboração de temas para que a palavra de Deus seja apresentada de modo cativante, com tal eficiência que os ouvintes compreendam o que devem fazer e sejam movidos a fazê-lo. Aprenda o que é um esboço de pregação e a importância de estruturar o sermão para que ele fale diretamente à mente e ao coração de quem ouvir. Aprenda a elaborar sermão expositivo, temático ou textual para aplicar essas três formas de apresentação da palavra de Deus e causar muito mais impacto nos seus ouvintes. Aprenda a escolher o texto oportuno e como definir qual é a necessidade da igreja dependendo de cada ocasião. Aprenda o que são títulos criativos e como elaborar títulos altamente eficazes de modo que abra-se uma janela de curiosidade e interesse pela mensagem. Aprenda o que é uma introdução envolvente e como utilizar histórias, humor, ilustrações e perguntas pertinentes para conquistar o seu público. Aprenda o que são tópicos persuasivos de um sermão para montar uma estrutura de mensagem que leve o ouvinte ao conhecimento pleno da vontade de Deus para a sua vida. Aprenda o que é uma conclusão precisa e quais as características fundamentais de uma boa conclusão além de conhecer algumas estratégias como o resumo, chamada e ação, quebra de objeções de lições práticas. Aprenda o que é uma ilustração para sermão para levar a palavra de Deus de forma mais envolvente, mesclando a vida das pessoas com a Bíblia, criando conexão com o público, trazendo reforço e clareza à mensagem e causar maior impacto. Aprenda como entender a Bíblia para pregar e como sanar dúvidas relacionadas à interpretação bíblica que nos faça vencer obstáculos e barreiras do tempo, cultura, idioma e outras diferenças relacionadas ao mundo bíblico. Aprenda sobre interpretação bíblica e como aplicar as regras fundamentais que todo arauto de Deus não pode deixar de conhecer. Aprenda como elaborar uma pregação do zero passo a passo, usando o mesmo modelo dos maiores expositores da Bíblia, com um método simples e objetivo que valoriza as Escrituras, trazendo edificação à igreja. Aprenda o que é uma pregação para jovens e como aplicar as melhores estratégias para esse público que exige que o pregador seja autêntico, interativo, objetivo, prático e sincero, com uma mensagem bíblica direcionada. Aprenda como usar sermões prontos para adequá-los ao seu público, mantendo a sua originalidade de pregador que sabe exatamente o que Deus quer falar à igreja através da mensagem. Aprenda o que é o checklist do pregador e como utilizar esse recurso para não deixar de lado detalhes importantes do sermão que fazem toda a diferença. Aprenda a vencer a timidez e o nervosismo e como fazer com que esses sentimentos sejam apenas um traço característico da nossa personalidade e não mais um limitador no ministério da pregação. Aprenda como memorizar o sermão para aplicar uma das melhores técnicas que dão total liberdade e espontaneidade ao pregador, tornando a sua mensagem muito mais dinâmica. Aprenda o que são erros fatais do pregador e o que fazer para evitar esses erros que comprometem o bom desempenho de qualquer pregador. Aprenda o que mudar a mensagem em cima da hora e como ser sensível à voz de Deus para planejar seus sermões e causar muito impacto. Aprenda o que é a linguagem do pregador e como falar a língua do povo, abandonando a fala rebuscada mas sem ser pobre em palavras, gerando empatia para conquistar mente e coração.
Aprenda o que são vícios da fala e como evitá-los para obter uma comunicação mais assertiva, gerando valor à comunicação da palavra de Deus. Aprenda como funciona o uso da voz do pregador e como controlar o volume, velocidade, ritmo, dicção, pausa e ênfase da sua oratória, comunicando a verdade da Bíblia de forma muito mais envolvente. Aprenda sobre postura e gesticulação do pregador e como ele deve se portar no púlpito, com movimentos naturais e espontâneos na velocidade da fala. Aprenda sobre o que é uma biblioteca fundamental do pregador e como é possível obter informações importantíssimas para sua mensagem, utilizando comentários bíblicos, introduções, concordâncias, dicionários, livros e esboços. Aprenda como ser um pregador de sucesso e quais cuidados deve ter com você mesmo para que vidas sejam impactadas por uma mensagem gloriosa vinda dos céus. Aula 1. Introdução à interpretação bíblica. Aula 2. Versões da Bíblia. Aula 3. Método analítico. Como estudar a passagem bíblica. Aula 4. Entendendo a Bíblia para pregar. Aula 5. Escolhendo o texto para pregar. Aula 6. O contexto bíblico. Aula 7. Usando comentários bíblicos. Aula 8. Teologias, introduções, chaves e dicionários. Aula 9. Começando com Deus. Aula 10. A origem do sermão. Aula 11. Identificando as necessidades dos ouvintes. Aula 12. Determinando o propósito do sermão. Aula 13. A estrutura básica do sermão. Aula 14. Exemplo de esboço em Isaías 6. Aula 15. Determinando o tema do sermão. Aula 16. Determinando o título do sermão. Aula 17. Os pontos principais do sermão. Aula 18. As subdivisões do sermão. Aula 19. A ilustração do sermão. Aula 20. Comentários nas subdivisões, como explicar. Aula 21. Fundamentando o sermão, provar. Aula 22. Aplicação do sermão. Aula 23. Aplicação prática da mensagem. Aula 24. A introdução do sermão. Aula 25. A conclusão do sermão. Aula 26. Os 3 tipos de sermões. Aula 27. O sermão temático. Aula 28. O sermão temático passo a passo. Aula 29. O sermão textual. Aula 30. O sermão textual passo a passo. Aula 31. O sermão expositivo. Aula 32. O sermão expositivo passo a passo. Aula 33. A memorização do sermão. Aula 34. Pregando para jovens. Aula 35. Checklist do pregador. Aula 36. O pregador de sucesso. Aula 37. A oratória eficaz. Aula 38. Postura e gestos do pregador. Aula 39. A atenção dos ouvintes. Aula 40. Eliminando a timidez e o nervosismo. No final do curso você receberá um lindo diploma. Que Deus abençoe.